Fala pessoal, tudo bom? Primeiro vídeo aqui do canal. Eu nem ia fazer vídeo sobre isso, mas esse assunto aqui, ó, o tal do 11800H tá muito hypado. E eu assisti vários vídeos de vários canais diferentes. Alguns ajudaram realmente, principalmente o do Mário, mas tem muita desinformação. Tem bastante desinformação. Esse kit aqui rende muito mais do que um Ryzen comum para jogo. Isso não. Bom, a gente vai ver até o fim do vídeo. O resfriamento não é tão ruim como as pessoas fazem crer. Tá? Acho que isso tem que levar em consideração. E deixa eu mostrar algumas coisas aqui. Aqui. Eu vi muito vídeo. Dá para você fechar a atualização? Obrigado. Eu vi muito vídeo por aí que a galera não consegue manter 4 GB. Tá? Que a galera tem dificuldade de manter 4 GB aqui, o que me espantou, porque 4 GB é muito fácil. 4 GB é muito tranquilo. Vamos pegar aqui, ó. Olha o limite que eu configurei de TDP para ambos. Isso aqui basicamente significa que não tem limite. Tá? Você pode rodar infinitamente a 120 watts. Eu recomendo essa plataforma para render? Não, para render não. Eu teria um pouco de medo desses VRMs para trabalhar com eles a 100 watts o tempo inteiro. Mas para codificação de vídeo ou game, cara, não precisa de nada demais. Precisa trocar a pasta térmica do IHS, que talvez seja a coisa mais complicada a ser feita aí. E um cooler da Rising Mode lá de R$ 70 já dá conta do negócio. Ó, eu vou deixar. É bom, não vou ficar 10 minutos fazendo isso, né? Mas é só para mostrar aqui que o clock não vai cair, tá? O que que acontece? Eu recomendaria para esse tipo de tarefa? Não, não recomendaria. Eu acho exagerado o tipo de workload que esse cara coloca para você trabalhar numa placa chinesa. Tá? Eu acho exagerado mesmo. Não é pouca coisa, não. Eu acho muito exagerado. Agora, para vídeo ou games, cara, numa boa. Se você quer converter vídeo para o YouTube, se você quer fazer jogar, qualquer outra coisa, numa boa. Detalhe, hein? Vocês viram aqui que eu não cheguei a 90 graus, não caiu o clock e eu não cheguei a 90 graus. Ah, cheguei, vai, agora no final deu 91. Mas nada de thermal throttling. Então, o que é interessante? Bom, vale dizer que eu não estou com um cooler de R$ 70, eu estou com um cooler de, acho que 250, que era um cooler que eu já tinha aqui. Mas isso é por causa do Cinebench. Para jogar não tem necessidade. Vamos. Espera aí, deixa eu só parar isso aqui, porque eu não. Opa, não era esse botão. Vou pegar o Steam aqui. Será que dá para abrir o Rainbow direto? Ah, tem o Play aqui, vamos ver. Quando carrega o Rainbow Six, que ele é meio enrolado, eu acho que vale também falar. Ah, não, tem que ser pelo Steam, não vai dar certo. Vamos lá. Eu acho que é interessante falar que o pessoal fala de destravar multiplicador. Meu, nenhum desses modelos, com exceção do HK, tem multiplicador destravado. Pelo menos até onde eu sei. Se eles seguirem a configuração original, né, da Intel, que eu acredito que esteja valendo,
O que você consegue é fazer o que eu fiz aqui. Eu fixei todos os cores no boost de fábrica original. É isso que você consegue fazer. Não dá para destravar o multiplicador. Outra coisa que quase ninguém fala também, quer dizer, não falam, tem mais configurações que são necessárias a serem aplicadas, que eu não vi, isso eu não vi em nenhum canal, absolutamente nenhum canal, para que você tenha a melhor performance aqui. Digo, em jogos. A gente está carregando o Rainbow aqui, que é meio enroladinho, e esse HD que eu estou aqui é um HD, é um SSD, mas ele é SATA, então ele não é muito rápido. Mas para que você tenha a melhor performance em jogos, você precisa trocar algumas configurações que ninguém, absolutamente ninguém setou, ninguém comentou. Tá? Isso acho que é a primeira coisa que a gente tem que dizer. E eu posso até entrar em mais detalhes depois. Deixa eu resetar isso aqui, só para a gente ter uma estatística de consumo e temperatura depois do jogo. Tá? Então, isso eu acho importante dizer. Tá? Tem muita performance. Porque eu vou te dizer que se você rodar esse cara a 4.3, que qualquer cooler no universo vai conseguir resfriar por bastante folga. Ou se você rodar esse cara a 4.6, a diferença em jogo é, sei lá, 3%. As coisas que o pessoal não tem provavelmente conhecimento para configurar, não ouviu falar, dá muito mais ganho de performance. Mas vamos lá. Eu não quis usar CS porque eu acho muito velho, tá? 1920 por 1080, tudo no mínimo do mínimo. Tá? Interessante mostrar que aqui eu não estou usando TAA. Tá? Eu não estou usando TAA. Por quê? Porque o FSR da AMD me dá um frame rate mais alto. Tá? Mas beleza, vamos fazer o benchmark. 3060, eu tenho outras opções de placa, mas eu usei a 3060 por ser uma placa que bastante gente tem. E eu quero ver o pessoal, não com 11800H, mas o pessoal com 5600, 5800, Ryzen, bater esses números de frame aí. É isso que é o interessante. Todos os canais, eu quis fazer esse vídeo porque todos os canais falaram que o Ryzen é melhor do que isso aqui. Com exceção do 3D. O 3D custa muito caro, é outra categoria. Né? Então, mas Ryzen série 5000, eu acredito que ninguém bata esse frame rate aqui não. Eu vou mostrar só o Rainbow, tá? Não vou mostrar outros jogos, que acho que não é necessário. Agora, o que eu acho que tem que ser dito de novo é, ele é extremamente bom para jogos. Ele não é tão quente assim, você tem que saber o que você está fazendo. Para jogo é tranquilo, tá? Deixa eu fechar aqui e mostrar as temperaturas lá, ó, 710 de média. Então, quero ver o negado aí, mostrar o frame rate deles aí. Aqui, ó. Vamos pegar Opa, movi a janela errada. Vamos pegar a temperatura e consumo aqui, ó. Meu pico foi 66 e meu pico de consumo foi 57 watts. Ultra tranquilo. E o VRM, que o pessoal tem muito medo, cara, é só deixar a ventoinha no... Você manda ela, para não ficar sempre no máximo, você manda ela quando o processador está frio, fica a 80%, e quando ele passa de, sei lá, 50 graus, 60 graus, ela vai para 100%. Eu acho que essa é uma boa escolha. Agora, a gente viu só as vantagens. Tem muito mais performance na mesa do que esses vídeos que eu consegui encontrar, mostraram. Dá para você ter muito mais performance. Não é tão difícil de refrigerar como estão dizendo. É só usar um cooler apontado para baixo e configurar o RPM inicial para estar mais alto. E
Cara, a performance de jogos é muito, muito boa. Agora, vale realmente dizer. Ah, deixa eu fazer um CPU-Z. Agora, vale dizer, ninguém sabe o tempo que essas placas vão durar. Aí que são elas. Aí que está o lance. Eu não sei se essa placa, e eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo refrigerar, eu tenho, né, todos os recursos aqui. Ninguém sabe me dizer se essas placas vão durar 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então acho que esse é um ponto de reflexão. A durabilidade das placas. Isso é uma coisa que tem que ser colocado na equação. Agora, de performance, elas são muito, muito boas. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro vídeo, tomara que o áudio esteja razoável e até a próxima.